Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do SantaCast, o podcast da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Ele é uma iniciativa do Grupo de Trabalho em Humanização, onde iremos trazer um assunto por mês com profissionais que trabalham na instituição para a população ter mais acesso à informação e conhecimento. Então, hoje o nosso assunto é sobre fibromialgia e temos aqui a Tainá Gonçalves Witter, que é a nossa psicóloga clínica aqui da FHST, seja muito bem-vinda. Temos a Cassiane de Mendonça Braz, que é a nossa físio há 5 anos aqui no Santa. Ela é fisiointensivista e coordenadora da fisioterapia adulta da FHST. E também temos o Dr. Celso Lago, que é nosso diretor técnico há 8 anos e neurologista de formação. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o assunto do mês é a fibromialgia, que é uma condição que afeta muitas pessoas e frequentemente é pouco compreendida, sendo importante aumentar a conscientização sobre o diagnóstico e os tratamentos disponíveis. Então, Dr. Lago, no ponto de vista neurológico, nós temos alguma hipótese para a causa dessa dor? Bom, a fibromialgia é um tema que vem cada vez mais suscitando dúvidas, a necessidade de mais informações. É um tema relevante porque ele está cada vez mais presente na população, não infrequente, porque a fibromialgia sempre existiu. O que hoje é apenas que o conhecimento chegou mais fácil à população, então se conversa mais sobre isso. Se a gente for definir o termo fibromialgia, mialgia significa dor nos músculos, que é basicamente a queixa desta doença. Alguns nem consideram doença, alguns chamam de síndrome. Nada se sabia há alguns anos atrás, não que se saiba muito agora. A gente agora, digamos, quem trabalha com saúde, quem trabalha com esses pacientes, começou também a buscar saber mais sobre esse tema. Estatisticamente é frequente. Se a gente pegar uma população aí, a gente vai encontrar em média a cada 100 pessoas uma com queixas de fibromialgia. Falaremos de sintomas ao longo da nossa conversa aqui, mas ele é muito prevalente na população do sexo feminino. Digamos 80%, 90% ocorrem em mulheres. Os próprios pacientes não sabem dizer quando que começou. Se você perguntar quanto tempo tem sintomas, eles não têm muita certeza. Alguns referem após um evento traumático, após uma cirurgia, após algum trauma do lado emocional, após alguma doença adquirida. Covid, por exemplo, foi muito presente recentemente. A partir daí houve muitos relatos de casos. Mas basicamente a fibromialgia ela se define como um quadro de dor. E em volta da dor, então tem uma série de outros sintomas que se associam. Não sei se a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas a dor é uma dor generalizada para alguns em todo o corpo, para outros é uma dor mais localizada na região do pescoço, nos ombros, no tórax, na região lombar, nas coxas, e que flutuam às vezes ao longo do tempo. E em volta da dor, que é o que mais chama a atenção do paciente, vem também a sintomatologia, daí que a gente chama de síndrome, né, que é um conjunto de sinais e sintomas sem uma causa definida. Nós não temos ainda uma causa etiológica definida. Aí vem a dinamia, cansaço fácil, fadiga, distúrbios emocionais, perda de dias do trabalho, conflitos com o casamento, por exemplo. A pessoa se queixa de que não consegue dormir direito, se queixa de sintomas depressivos, ansiedade. Então é um corolário de sintomas muito rico, muito rico. E se você for ver o exame físico, o exame clínico, ele é normal. Ele tem dor em alguns pontos onde tu palpa, né? Até se classifica um número de pontos onde você, normalmente é na junção onde o músculo se agarra às estruturas ósseas das articulações, daí leva a confusão com artrite,
aí leva à confusão que ele tem uma inflamação. Então, se ele trabalhou com a enxada, se ele trabalhou com a vassoura, se ele trabalhou cortando alguma coisa, se a mulher em casa fez algum trabalho, associa aquilo, e ela já dificulta o trabalho também. Então, mas se você for ver, o exame físico é normal. Vamos ao laboratório, então. Bom, quem sabe tem um processo de inflamação, alguma doença reumatológica, e que os exames vão apontar. Não, os exames são todos negativos. Bom, então vamos para exames de imagem. Raio-X, tomografia, ressonância. Também esses exames vão ser normais. Então o diagnóstico é eminentemente clínico. Então não temos como provar, dizer, ó, está aqui o teu problema. Outra confusão que pode ocorrer é pacientes, digamos, que dizem que tem artrite, né? Tenho artrite, porque me dói aqui, me dói ali. Você vai ver, não tem inflamação, não tem edema, não tem inchaço dessas articulações, não tem degeneração nos exames de imagem. Na verdade, ela está com uma fibromialgia. E aí começa aquele correr de consultório em consultório. Então vai no médico, vai no traumatologista, vai no neurologista, vai no reumatologista, vai no clínico, vai no obstetra, vai no psicólogo, vai no fisioterapeuta, vai na terapia ocupacional, né? Começa a abordar também terapias alternativas, sempre em busca de alguma coisa para trazer para ela o conforto. E ela está certa, ela tem que correr atrás porque ela está sofrendo, e nós, profissionais, não estamos alcançando o que ela busca, que é o seu conforto. Então ela começa a derivar nas mais diferentes tipos de terapias, desde as tradicionais, que é tomar um anti-inflamatório, um analgésico, até as mais, digamos, diferentes, digamos assim, né, religiosas, filosóficas, etc, etc. A medicina não sabe até hoje alcançar o porquê. O que se sabe, o que se pensa, é que o sistema nervoso, quando eu falo de sistema nervoso, não é o sistema nervoso psicológico, emocional, mas a massa, o tecido do cérebro e da medula, né? Então, os estímulos, eles entram através do nervo periférico, ele chega na medula óssea, ele chega na medula espinhal, vamos corrigir, medula espinhal, daí ele trafega através de neurônios até chegar no nosso cérebro, onde tem uma área que recebe esses estímulos e que interpreta aquela dor. Nesses indivíduos parece que há uma sensibilidade muito exagerada. Não comparando. Se a gente, por exemplo, vê uma criança com transtorno do autismo, você vê que essas crianças têm uma sensibilidade muito exagerada a alguns tipos de som, alguns tipos de luminosidade. Então, o sistema nervoso, eles são mais sensíveis a esse estímulo. Seria mais ou menos essa sensibilidade exagerada na fibromialgia. Porque lá na medula nós temos uns neurotransmissores, uns portões, digamos assim, que abririam e fechariam para deixar passar esse estímulo. Quando ele for suficientemente ofensivo ou necessário que o cérebro tome conhecimento para a gente tomar uma ação. Se tu leva uma queimada no fogão, você imediatamente ele tira o dedo. Já é um reflexo tirar Mas a mão. O cérebro, quem fez isso foi o nosso sistema nervoso. Ele é tão rápido que a consciência da queimadura vem alguns segundos depois. Na fibra, então isso tem um portão, digamos assim, na nossa medula espinhal. Ele deixou passar esse estímulo. Que deixa passar porque aquilo era uma ameaça à nossa integridade. Seja física, seja emocional. Quando isso não é, quando é, digamos assim, um estímulo inofensivo, esse próprio portão interpreta e bloqueia e diz, isso não há necessidade de subir para o meu cérebro, eu não preciso ocupar... Não é uma coisa de extrema urgência, assim, para ter um reflexo. Eu não preciso ocupar meu cérebro para tomar uma ação em torno daquilo. Não se sabe ainda definir anatomicamente se em exames, digamos, de necropsia, digamos que o indivíduo com uma fibromialgia teve uma morte acidental e teve que ir para uma necropsia. E ali esse material foi examinado, que se sabia que tinha fibromialgia, e foi dissecado aquilo em lâmina, para ver se encontrasse alguma alteração anatômica naquele tecido nervoso. Não foi encontrado.
Então, ainda hoje, então, a medicina não consegue alcançar uma definição diagnóstica. E, Tainá, qual seria o impacto emocional que justamente essa dor que ninguém consegue explicar causa no paciente e teria talvez alguma relação com depressão, ansiedade ou até um desenvolvimento futuro? Então, conviver com a dor frequentemente é estressante, é desgastante, né? Então, automaticamente isso também prejudica, a saúde mental, o estado mental desses indivíduos. Desenvolvendo, sim, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno bipolar também, estresse pós-traumático. Então, a gente tem uma gama aí de uma questão de saúde mental muito importante, que ela afeta bastante. Por quê? Isso atinge toda a vitalidade da vida do indivíduo, né? Conviver com a dor e sem saber de onde ela veio, que nem o doutor estava explicando agora, né? Isso causa muita angústia. E automaticamente, né? Paralisa as pessoas, né? Exatamente. Então, tem muitos âmbitos da vida, a questão emocional, a questão familiar, a questão do trabalho, no âmbito social dessa pessoa também tem uma interferência muito grande, justamente porque ela tem suas delimitações, né? Não consegue, às vezes, fazer as atividades físicas, algumas atividades também mentais, porque tem um atraso na questão da mental também, né, doutora? A memória afeta bastante, diversas outras funções, então acaba que causa sofrimento para essas pessoas. E o transtorno depressivo maior é o que mais atinge as pessoas com fibromialgia, né? Mais de 50% dessa população tem o transtorno depressivo maior. E, em contrapartida, a gente também tem, tipo, a dor que o paciente sente e afeta grandemente o corpo e a mobilidade dele, né, Cassi? Sim, muitas vezes a fibromialgia chega a ser incapacitante, tanto nas atividades de vida diária, no cotidiano da pessoa, ela já não consegue mais desempenhar suas atividades básicas de vida, então isso acaba afetando ela não só na vida cotidiana, como também na vida laboral. Muitas pessoas têm que se afastar do trabalho, acabam não conseguindo desempenhar suas atividades por dor, por fadiga, como o doutor falou, cansaço. Isso torna-se um ciclo vicioso. Cada vez ela tem mais dor, ela tem mais fadiga, ela cansa mais, ela não consegue dormir, então ela não consegue descansar, e no outro dia torna-se a mesma coisa novamente. Então, muitas vezes, a fisioterapia tem que interferir nessas questões, para que o paciente consiga voltar a ter atividades básicas que ele fazia cotidianamente e que agora não consegue mais fazer. Tanto pela questão da dor, por ser incapacitante, tanto quanto as questões físicas, emocionais também, que também estão atreladas, tudo isso torna-se um conjunto que atrapalha muito a vida do paciente e a qualidade de vida dessa pessoa. Então a gente tem que interferir de forma que ele consiga desempenhar com o mínimo possível de dor. Não quer dizer que vai ser um tratamento curativo, e sim para que ele consiga ter o mínimo conforto e qualidade de vida. E até para a gente entender, assim, né, que falar da dor da fibromialgia é uma coisa muito ampla, né? A gente não é palpável. Qual seria a diferença de uma dor muscular, de tipo, a gente foi na academia, a gente tipo, fez um esforço maior, e da dor da fibromialgia? A fibromialgia, ela tem os pontos gatilhos, que o doutor falou, e ela é uma dor, dependendo do paciente, isso pode variar entre os pacientes, ela é uma dor muito específica. E como ela é generalizada, por exemplo, se tu tem uma dor na academia, sei lá, você treinou pernas, você vai ter dor nas pernas. A dor da fibromialgia, ela é geral, ela é generalizada, ela afeta membros, afeta a coluna, é uma dor muscular intensa em muitos pacientes, é aquela dor que permanece, ela é contínua, não é uma dor enfisgada, ou não é uma dor que você toma um remédio e ela já passa na hora, ela é contínua, ela, mesmo tomando às vezes a medicação, o paciente mesmo assim tem dor, e ela causa aquele cansaço, porque tudo que você vai fazer, você sente dor. Por mais que você se cuide, por mais que você tenha, enfim, todo o acompanhamento, os pacientes relatam que eles têm dor a fazer, como eu falei, atividades de vida diária. Por exemplo, pentear o cabelo, às vezes é muito difícil porque dói o ombro. Às vezes o paciente precisa cuidar, tem filhos, vai cuidar dos filhos, não consegue segurar o filho porque tem dor. E isso também atrapalha a questão da força. Atividades que exijam força, o paciente acaba perdendo força muscular porque ele tem dor, ele não consegue realizar essas atividades dessa forma.
Então, ela é muito diferente de uma dor muscular, de uma dor de uma lesão muscular ou da academia, que nem você mesmo comentou. Ela é uma dor muscular generalizada e que afeta o corpo todo do paciente e acaba reduzindo a força muscular que esse paciente tem para desempenhar as suas atividades. E ela é uma dor que, por exemplo, eu comecei a sentir ela numa intensidade e ela vai escalonando com o tempo? Tipo, ela vai aumentando essa dor? Depende Depende. de cada paciente. É que nem a gente estava comentando. Existe a dor. A dor, por si só, ela é específica, generalizada ali em alguns pontos específicos. Só que essa dor acaba causando que o paciente tenha cansaço, ele tem fadiga muscular, ou seja, uma atividade que ele conseguiria desempenhar facilmente agora ele já não consegue mais. A fadiga associada à dor dificulta com que esse paciente durma bem, com que ele descanse. Então isso acaba virando, como eu comentei, um ciclo vicioso. Então ele não dorme bem, no outro dia ele volta a ter dor, fadiga. Vai acumulando. Vai acumulando até que o paciente vê que alguma coisa está errada e ele vai procurar um atendimento. Mas assim, intensidade de dor, por exemplo, para mim pode ser muito intenso, para ela pode ser uma coisa leve. Depende do paciente. Tem pacientes que têm dificuldade mais em membros superiores, tem dores mais em membros superiores, tem paciente que é mais em membros inferiores, então dificulta muito a marcha, a caminhada. Então é muito relativo de pessoa para pessoa. Tem pessoas que só sentem dor nos pontos gatilhos, assim, uma dor muito específica. Tem pessoas que sentem no membro inteiro, no corpo todo, como forma generalizada, e os pontos não são tão específicos. Então a intensidade de dor, para algumas pessoas, ela acaba aumentando, se intensificando. Para algumas pessoas ela se mantém, às vezes tem crises agudas de dor, isso, que acaba se elevando mais, mas depende desse ciclo vicioso. Se a pessoa tem dor, ela tem esse cansaço, ela não dorme bem, no outro dia ela vai ter mais dor, mais cansaço, e aí vira essa questão do ciclo vicioso, que é o que a gente tenta interferir para quebrar esse ciclo, para que o paciente tenha a recuperação dos sintomas, ou a melhora dos sintomas, para que ele não volte no outro dia a ter mais dor ainda. Então, a fibromialgia, como o doutor comentou, é um diagnóstico muito difícil de ser feito, porque se confunde com várias outras causas, né? E qual seria o impacto de finalmente receber o diagnóstico? De saber, tipo, a minha dor é causada por tal coisa. Olha, tem os dois pontos, né? Receber o diagnóstico e saber o que está acontecendo e o que essa pessoa tem, e saber que essa doença não tem cura e que não tem um tratamento exato, né? Então, que vai resolver, tipo, tomou, passou. Isso, são dois pontos de conflito para essas pessoas. Por isso, a importância do tratamento com uma equipe multiprofissional, né? Seja o acompanhamento psicológico, com a físio, com o neuro, com o médico. É muito importante esse acompanhamento multiprofissional, justamente para quê? Para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, né? Que o intuito do tratamento é esse: a redução dos sintomas, a redução das dores, a redução, né, da situação da questão emocional também, para que se possa reduzir sintomas ansiosos, sintomas depressivos, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida. Que esse é o intuito do tratamento, né? Que é melhorar a qualidade de vida. Ele não tem cura, que seja feito o melhor que se possa, né, para esse paciente. Então, o tratamento da fibromialgia envolve toda uma equipe multi, né, trabalhando juntos, e ela envolve medicamento também? Sim, como ela citou, uma equipe multidisciplinar se faz necessário. Também é relevante, queria citar, que às vezes esses pacientes são desacreditados. O próprio pessoal de casa, ou os para de acreditar nessa dor, né? Os próprios profissionais que não estão habituados a lidar com o tema, eles passam a achar que está de mimimi, tá, sabe? Então isso também leva a pessoa a uma baixa autoestima, porque está sempre reclamando, está sempre se queixando. Eu já levei aqui, já levei ali, já fiz todos os exames, e ela não para de se queixar. Então as pessoas às vezes desacreditam, acham que ela está fazendo charminho, onda, enfim. Sim, mas em termos de medicamentos, a gente lança a mão de medicamentos. A gente procura não usar, não deve ser usar medicamentos derivados do opioide, né, do ópio, para não levar a um vício, uma tolerância e os efeitos colaterais. Mas existe basicamente 2 medicamentos que a gente pode administrar, prescrever,
não vai ser a solução do problema, mas vai ser mais um apoio junto com a fisioterapia, junto com a assistência psicológica, vai se somar para alcançar o máximo de benefício. Então, sim, é lançado a mão de medicamentos. E esse trabalho que a equipe Multi ela desenvolve, os pacientes acabam alcançando um resultado muito bom na melhora da dor. Sim. Até porque ele é compreendido como um todo, né? Que é o que acontece. Até porque, como as causas não são a causa, né, da fibromialgia, ela não é exata, mas é compreendida, enfim, a explicação mais aceita atualmente é que é multideterminada, ou seja, por diversos fatores, sendo da vida geral desse paciente, sendo por influência de onde ele está inserido, a questão do histórico dele também com outras doenças clínicas, né, que isso quem entende muito melhor até são eles, mas tudo isso influencia na dor do paciente, em como ele sente também essas dores, aonde ele sente essas dores, então, sim. A humanidade está cheia de histórias, de exemplos em que as enfermidades que sempre existiram, por exemplo, se a gente citar a epilepsia, não faz muito tempo, não, que a epilepsia era tratada, era vista como uma coisa espiritual, diabólica, divina, sabe? Então, as explicações que se tinham eram, então, voltadas a um esotérico, né? Era o que tinha na época ali para explicar. É o que nós temos hoje na época para explicar fibromialgia, ou seja, a gente está meio tateando meio no escuro. Então, assim como a epilepsia se chegou à conclusão do que realmente ocasionava e provoca uma epilepsia, e daí veio uma série de tipos de tratamentos para ajudar a controlar. Quando a fibromialgia for entendida melhor, saber as causas, a origem, então vai ser a história. Lá na frente eles vão olhar nós, as pessoas lá no ano 2000, 2020 tinham um problema de fibromialgia e não sabiam lidar. Então, quem sabe em 2050 eles vão saber lidar. Sim. Porque eles vão ter um conhecimento que nós ainda não chegamos lá. Uhum. E eu queria saber o que vocês diriam para alguém que está investigando, que tem essa dor e não sabe o que está causando, e para alguém que já teve o diagnóstico. O que vocês, cada um na sua área, né, o que diria para esse paciente? Eu diria para procurar, então, a assistência de uma equipe multidisciplinar, né, falada aqui. Cada um tem sua importância no tratamento desse paciente. Da minha parte, eu posso falar que a fisioterapia tem muitas condutas para realizar com esse paciente, muitas das nossas alternativas de tratamento funcionam. Então, a gente tem técnicas de relaxamento que ajudam para esse paciente que tem dor, para o paciente que tem essa fadiga, esse cansaço, exercício de baixa intensidade, pilates. Então, a gente tem muitas formas para ajudar esse paciente para melhorar a qualidade de vida dele e melhorar para que ele possa realizar suas atividades de vida diária, suas atividades cotidianas e não deixar essa dor, não negligenciar essa dor, procurar atendimento, porque quando a gente tem dor, realmente porque tem alguma coisa de errado. O diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Quando eu falei que os exames de imagem, laboratório, eles não apontam nada, mas nós temos que, diante do paciente com fibromialgia, nós temos que afastar causas. Tu vai excluindo o que não se encaixa, né? Então a gente afasta, aí tu fica com o diagnóstico por exclusão da fibromialgia. Então é um diagnóstico que demora, mas que vale a pena continuar investigando, né? Não desistir. E o que eu posso falar é sobre a questão do impacto emocional, né? A importância de não desistir de procurar então, essa ajuda, porque eu sei que a gente sabe que é cansativo, né? Procurar tantos médicos, procurar às vezes tantas situações e não conseguir encontrar o problema. Então, a partir, né, do ponto que a gente consegue identificar o que está acontecendo, fazer esse acompanhamento, que nem a colega comentou agora, a importância de realmente procurar os profissionais e fazer esse acompanhamento, não desistir, né? Inclusive na questão da psicologia. A psicologia pode estar auxiliando nessa redução dos sintomas assim, emocionais que são causados também através, né, do diagnóstico de fibromialgia. A gente pode estar auxiliando esse indivíduo também a se desenvolver e entender quais são os impactos da fibromialgia, compreender também as suas capacidades e limitações e poder auxiliar nessa melhora da qualidade de vida. O próprio profissional ele sente isso como impacto porque ele se sente impotente dentro da situação.
o que torna para ele também uma situação complexa, né? Eu estou diante de um paciente com determinadas queixas que eu não estou conseguindo ajudá-lo muito. Então, o profissional sofre também. Junto com o paciente, né? E eu acho que também deve ser muito interessante quando tu está acompanhando um paciente que teve o diagnóstico ali, ver a evolução dele, né? Do decorrer do tratamento. E tu vai vendo que a qualidade de vida vai aumentando, que o paciente mesmo se sente melhor. Ele mesmo relata as coisas que ele está conseguindo fazer, que ele não conseguia mais. Porque Então, pequenas coisas são uma vitória, né? Tipo, Com lavar a certeza. louça, escovar o cabelo. Exatamente. Para nós parece algo tão simples, mas para uma pessoa que não consegue realizar, isso se torna muito importante, né? É uma festa cada pequena conquista. Então, gente, eu queria muito agradecer vocês por compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês, que a gente sabe que vocês conhecem muito de muitas coisas. Muito obrigada por toparem participar do nosso SantaCast. E para todo mundo que ficou aqui com nós assistindo até agora, por favor, se vocês tiverem uma dor, não negligenciem. Procurem ajuda, procurem médicos, façam exames. Às vezes o diagnóstico demora, mas no final vale a pena. Então, muito obrigada e até a próxima!